direito não, Leonel. Alô, alô, alô. Tá meio abafado. Alô. No outro vai fazer barulho. É. Mas tá meio abafado. Bom. Enquanto o pessoal está se acomodando, eu queria ler algumas frases aqui que me chamaram a atenção. Daniel, pelo amor de Deus. De autores que, de uma certa forma, estão dizendo o mesmo que o meu, do que eu estou dizendo nessa palestra. Tem uma frase do Fernando Pessoa que diz o seguinte: a maioria pensa com a sensibilidade, eu sinto com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais do que o alimento do pensar. Fernando Pessoa também tinha essa questão com o pensamento. Tem uma frase do Heidegger também interessante, que é: o mais instigante destes tempos instigantes é que ainda não pensamos. O diagnóstico que ele fez no começo do século XX. Tem uma frase do Thomas Pynchon aqui: se conseguem que formulem as perguntas erradas, eles não precisam se preocupar com a resposta. Quer dizer, a questão da falsa questão que eu tratei. Tem uma frase do Arthur interessante que é: ninguém alguma vez escreveu, pintou, esculpiu, modelou, criou ou inventou, senão para sair do inferno. E essa frase é: o inferno, na verdade, é a nossa própria consciência. Frase do Nietzsche interessante, que é: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela cintilante. A questão de você entrar em contato com o caos para pensar, é isso que eu estou falando. Tem uma do Deleuze interessante, que é: confiaram bastante na vida para denunciar todos os fantasmas do negativo. É preciso confiar na vida. E eu já poderia entrar no filme aqui, a questão da conexão necessária. Ele diz que a vida não nos engana. Interessante. Tem uma frase aqui do Stirner que diz que a liberdade não pode ser concedida, ela precisa ser conquistada. Na verdade, não há luz no fim do túnel para a gente. A gente tem que, a cada dia, pela resistência ou pelo silêncio, que é a tática do Pynchon, exercer esse poder. Falar em silêncio, vou ler uma coisa que eu escrevi aqui. Isso não é comum, né? Criar um texto original para uma palestra. É mais fácil copiar tudo na internet. Então, eu criei um texto aqui que eu chamei de Uma Vida, Ópera Transiente. Transiente é um termo da física. Dois processos atingem uma espécie de explosão elétrica que dura poucos segundos. Eu chamei de ópera transiente. Silêncio. O silêncio de Sileno. Vocês querem que eu explique? Ou leia tudo direto? Sileno é um parceiro do Dionísio na mitologia. Era um sábio pessimista. Ele dizia que os humanos são tão frágeis que não deveriam nem nascer. Na verdade, para que nascer se você vai morrer por uma doença? É o pensamento pessimista. Silêncio. O silêncio de Sileno nos persegue como uma flecha de tempo que, mesmo antes de acertarmos, já nos atingiu ao nascermos. Somos aqueteon pelo que contemplamos, se bem que Narciso pelo prazer que tiramos disso. Aqueteon. Aqueteon era um caçador. Ele vê Diana nua. Só que Diana era casta e virgem. A Diana transforma ele em um cachorro e os seus próprios lobos o devoram. Aí Deleuze diz: somos aqueteon pelo que contemplamos e Narciso pelo prazer que tiramos disso. Narciso não me conhece. Vênus voluptas nos intermundos lucrecianos. Voluptas prazer. Princípio do prazer que não se confunde com desejo. Agenciamento maquínico com produção e natura. Difícil não é obter o nosso objeto de desejo. Difícil mesmo é desejar. Isso é Deleuze. Quem não trabalha com Deleuze não entrou, já falei essa questão. O século XX é o século das guerras, do finito e limitado. A grande questão do século XVII e XVIII foi o infinito. Uma busca frenética pelo infinito.
O Kant, com a definição dos limites do homem, na crítica da razão pura, aliás, vocês têm que convir comigo que a torcida do Flamengo, ela é filosófica. Vocês já pararam para pensar? Toda vez que eu entro no estádio, eu escuto cante comigo, Mengão. Não, os caras leram Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Pura, Metafísica dos Costumes. Os caras leram A Paz Perpétua. Isso que eu fico impressionante do Flamengo. Não, se você for ver o hino do Flamengo, já analisaram? Olha a figura filosófica aqui, ó. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Teoria do único e do múltiplo, Whitehead. Flamengo sempre é o de ser. Hasta na vitória sem perder na ternura do Che Guevara. É meu maior prazer, epicuro, princípio do prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, princípio da autoctonia grega, seja no mar. Quer dizer, o Flamengo é... Só uma dúvida, qual é o time? Não tenho time. Não, eu peguei o Flamengo de exemplo aqui. Pegou o Flamengo, ele é uma pessoa de bom gosto. Não, viram? Não, bom gosto é um grupo. Um grupo que tem um cabelo assim igual. O século, vou ignorar. O século do infinito limitado. Então, por que o século XX é o século do infinito limitado? Porque a grande questão do século XVII e XVIII foi o infinito. Kant trabalha com o infinito do homem, os limites do homem. E o século XX trabalha com o infinito ilimitado, com a questão do silício, a associação do silício, a música eletrônica. A gente vai ter um infinito ilimitado de composições, como se fosse uma máquina de jukebox. As músicas são as mesmas, mas as combinações são quase ilimitadas dentro daquela máquina. Isso aí me remete aos estoicos com a teoria do extra-ser deles, do incorporal. Os estoicos são uma figura muito interessante para a história da humanidade, que eles trabalharam com corpos e definiram uma figura. Eles quebraram Aristóteles ao meio, eles inverteram o platonismo. Eles disseram o seguinte: só existem corpos. Então, o sentido dos corpos é um incorporal. O que é incorporal? Um corpo pode ter dois incorporais. Vou dar um exemplo. Você aqui está como espectador. Se você for pegar um avião, você vira passageiro. Dois sentidos no mundo, no mesmo corpo. Se entrar um bandido no avião, você vira refém. Terceiro sentido no mundo. Se você encontrar a sua mãe, você virou filho dela. Quarto sentido. Se você encontrar sua namorada, você virou amante dela. Quinto sentido no mundo. Se você for preso, você criou um sentido. Entendeu? Um corpo, ele abarca uma série de incorporais. É uma ideia muito superior à teoria do ser do Aristóteles. E eu fui dizer para um professor aqui da instituição que o verbo ser era um verbo decadente. Ele quase me bateu. Falei, para que trabalhar com o verbo ser? Vamos trabalhar igual os estoicos. Em vez de falar, esta tela é verde, vamos falar, esta tela verdejando. Eles só trabalham com o infinitivo. Eles quebram o verbo ser, porque o verbo ser é um verbo que paralisa o tempo. Vou dar um exemplo de Shakespeare. Todo mundo fala, aquela famosa frase do Shakespeare, ser ou não ser, essa é a questão. Mas ninguém nunca parou para pensar no que isso quer dizer. Por exemplo, to be, verbo to be em inglês, ele quer dizer ao mesmo tempo ser e ter. Então já não é ser também, ou não ser essa a questão. E existir também. Então, existir. Ter. Existir no mundo. Existir. Então, na verdade, já não é mais ser ou não ser. Ser, ter, ou não ter ou não ser. Essa é a questão bem colocada. Eis a questão. Todo mundo repete isso, acha bonito, né? Ser ou não ser, eis a questão, o que é mais nobre para a alma, suportar os dados, arremendo fácil, sempre adverso, amar-se contra o mais aventuras e dar fim tentando resistir. Espera aí, Shakespeare acabou de dizer a postura do Brasil e dos Estados Unidos no mundo. Vamos retomar. Que é mais nobre para a alma, suportar os dardos ou arremessos de fato, sempre adverso. O que o Brasil fez? O Brasil entrou em alguma guerra? Alguma vez? O Brasil aguenta. O Brasil simplesmente resiste às intempéries. Primeira definição do Shakespeare. Segunda, ou armar-se contra o mar de desventuras e dar fim tentando resistir. O povo americano. O povo americano não pede.
Ele entra lá e conquista. Então você pode fazer um trabalho inédito no Shakespeare tratando o Brasil e Estados Unidos. Isso é trabalhar o incorporal dos históricos. Isso é não reproduzir. Isso é forçar o texto do Shakespeare a tirar algo que ele não quis dizer, porque o Shakespeare não conheceu o Brasil. Isso é pensar. Isso aqui não é reproduzir. Entenderam a diferença? Vamos continuar aqui, senão eu vou perder. É preciso deixar a vida. Talvez a maior frase do Nietzsche seja essa, pela profundidade. Prestem atenção. É preciso deixar a vida tal como Ulisses deixou Nausicaa, antes abençoando-a do que apaixonado por ela. Isso é um interlúdio na obra do Nietzsche, que ele cita Ulisses e Nausicaa. Ulisses, o nosso amigo Francisco gosta muito dele. Ulisses é uma figura, ele representa a sagacidade humana, né? O homem diante do destino dele, como é que ele faz para resolver as intempéries. Nausicaa é uma garota que joga um jogo de bola, que o Homero cita, e Ulisses só passa por ela. É um instante. Eles se olham e Ulisses vai embora, porque ele lembra da esposa dele. Mas a pergunta, o que o Nietzsche quis dizer com isso? É preciso deixar a vida, tal como Ulisses deixou Nausicaa. Algumas pessoas não entendem bem o conceito de vida e se apaixonam por ela. A qualquer custo, quer viver 80 anos, 100 anos, 130 anos. A questão da vida não é o prolongamento dela. A questão dela é a que o Bessot citou no livro do Camus, o que fazer com a nossa única vida. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer na única vida. Aí eu vou citar o Foucault de novo, não tem como não citar. Foucault vai lá na Grécia Antiga e pergunta, como é que esses caras viviam? Vou investigar. Descobre o seguinte, os gregos tinham uma economia. Vocês ouvem essa palavra todo dia, né? Economia. Oikos vem de casa. Oikos, nomos é lei. Então, o que é economia? Lei da casa. Como organizar uma casa. Politeia, política. O que é política? Lei da rua. Lei da cidade. Foucault descobre esses dois poderes. O homem grego é dotado da política, a mulher grega é dotada da economia. Do lar. Certo? Aí vem uma terceira figura que deixa Foucault surpreso, chamada encrateia. Kratos é poder. Encrateia, poder sobre si mesmo. Ora, os gregos estavam preocupados com as paixões. O que eles fizeram? Não basta ter uma vida, não basta ter desejo, eu tenho que ter uma vida bela. Essa é a questão da Grécia Antiga. Como é que eu posso ter uma vida bela? Dominando meus próprios instintos e usando na hora certa. Em vez de... eu vou usar aqui uma figura, o Sócrates como exemplo negativo. Você sempre ouve o Sócrates como exemplo positivo. Só sei que nada sei. Mas não é... O Sócrates é uma figura ambígua. Ele nada sabe e quer ser chamado de sábio. Né? Interessante isso. Vamos dizer assim, o Sócrates busca o autoconhecimento. Certo? Se eu fosse grego, e os pensadores subterrâneos que eu estou trabalhando aqui, Von Kleist, Kafka, Roder, próprio Dostoiévski, menos, Melvin, que eu vou entrar, eles trabalham com uma coisa chamada autoconfrontação. É a confrontação de si consigo próprio. A grande coisa não é conhecer. Para que eu vou me autoconhecer? Me autoconhecer aí. Vou fazer o que com isso? Senão eu vou ser um analista da minha própria vida. Para que eu vou ser analista? Olha, eu sei perfeitamente quem eu sou, tá bom? E aí? Parabéns. Para fazer o que com isso? Não, o autoconhecimento é vendido como a coisa mais nobre que o ser humano pode obter. Humano mesmo. É preciso deixar a vida. Deixa a vida fluir. Mas e você melhorar? Não, você pode melhorar. A autoconfrontação, se você o grego acreditava que para você se autoconfrontar, você já tem que ter passado do aspecto de conhecimento há muito tempo. Autoconfrontar não é para qualquer um, não. Tanto que é uma coisa... Tem muita gente que espera chegar a uma situação limite na vida para se autoconfrontar.
Eu conheço gente de 50 anos que nunca se autoconfrontou. A pergunta é o que eles estão esperando? Morrer? Autoconfrontação é uma coisa muito séria, é uma investigação que nós fazemos. Por que eu estou batendo na tecla de pensar aqui? Só pensou quem se autoconfrontou. É muito fácil. Eu trabalho com conhecimento, com intelecto, crio uma obra e não pensei. Vou no Jô Soares, dou entrevista aí. A grande questão aqui é mudar a nossa vida. A gente tem que entender que a vida é uma coisa séria, poderosa, que a gente, talvez, eu vou terminar aqui esse texto, a vida nesse planeta, em alto nível, não tem nem começado. Esse é um enunciado poderoso que eu vou utilizar aqui. O que a gente tem é sobrevida. Porque vida tem a ver com o que o Spinoza chama de liberdade. Você tem que ter a liberdade de fazer o que você quiser. Se autoconfrontar é isso. Você pode fazer o que você quiser? Não, você é cerceado, o Spinoza chama de constrangimento. Forças que vêm de fora e forças que vêm de dentro te constrangem, te oprimem e querem te quadrar numa forma. Qualquer um que tenta sair da forma é chamado de fora da lei. Já viram? Essa figura é interessante, né? Fora da lei, não é um cara tão ruim assim não, se você pensar aí. É um cara que fugiu da lei. Ué, a lei quem impediu o desejo de se manifestar, o que o fora da lei faz? Vou fazer o que eu quero. Aí você vê os filmes americanos, realistas, né? Western, psicodrama, psicossocial. Fora da lei é uma figura, tem que ser caçada. Ele é o traidor. Todo mundo que trai é traidor do próprio desejo. Lembra sempre disso, né? Lembra sempre disso, é traidor da lei. A lei sempre vai tentar. Tem até o personagem, eu sou a lei, né? Fala essa frase. Vou terminar de ler o texto. Posso? Pode. Eu esqueci de falar aí, tá sempre aberto pra pergunta. É que eu queria que você retomasse aquela questão que você falou da paranoia positiva e negativa, se isso seria parte do título que é a paranoia expressiva. É isso aí. Vou começar pelo Spinoza, vou atingir o vídeo. Vou fazer um movimento. Vocês perceberam que eu sempre faço isso, né? Movimento. Sabe por que eu faço movimento? Porque a vida é fluxo. Eu não posso, se eu partir do autor, eu só vou chegar onde? Em outra coisa. Eu quero chegar no Pinto. É que eu tô ansiosa. Eu vou chegar. Expressão. Uma palavra que o Spinoza nunca usou na obra dele, mas permeia tudo. É você, depois que se autoconfronta, você passa a ser você mesmo. O que é o si mesmo? O self, né? O famoso self. Si mesmo. Eu diria que a maioria das pessoas vive no ego. Inclusive a gnose, um dos objetivos da gnose é quebrar o ego. O Lao Tse, o taoísmo, fala assim, quebre seu ego, siga o Tao. Zhuangzi, o discípulo dele. No momento que você se expressou, você foi você mesmo. Talvez o mundo esteja precisando de você, e não de uma reprodução de outra pessoa. A maioria das pessoas passa a vida copiando os outros. E acham isso maravilhoso. Existe até uma figura chamada cover, né? Imagina você ser cover do Roberto Carlos a vida inteira. Olha o pior emprego do mundo. Você imagina a vida do cara é imitar o Roberto Carlos. Ele pegou a vida dele, que é a única, e jogou toda a energia dele, energia, Aristóteles, dínamo, jogou num cantor, desculpa a expressão, de cabaré. Entendeu? Então a expressão é o mais alto nível que você pode atingir, porque você começou a ser você mesmo. Falou a tua língua, falou a tua música, começou a cantar o que você é. Aí eu dou uma frase famosa do China que ele fala, eu canto porque sou cantor. Olha, eu sou... Por que eu sou assim? Porque eu sou assim, eu nasci para isso. Cada pessoa única, você lembra da frase dele que eu falei? Cada pessoa única. A gente está precisando desse único. Essa pessoa que nem você sabe o que é. É isso que a gente está precisando aqui. Está faltando na equação aqui para fechar. E a maioria das pessoas estão presas à representação. Estou quebrando, estou sempre batendo na representação. O que o Pinja fala para nós expressivo? Já que nós somos ratos vou usar essa metáfora boa, né? Ratos na gaiola da existência, nós não sabemos como os governos tomam decisões. É tudo jogado pelo Jornal Nacional, né? Olha, hoje a OTAN fecha a porta. O que a OTAN estão fazendo lá?
Então,